Meus amigos da nossa nova TV comunitária, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo as personalidades da nossa cidade de Mogi das Cruzes. E hoje aí nós estamos recebendo a visita do meu amigo, o doutor Luiz Davi, nosso amigo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Cícero. E aí? Doutor, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado a nossa, né, o nosso convite. E o doutor é mogiano mesmo? Sou nascido e criado aqui em Mogi das Cruzes, do centrinho da cidade. Ah, do centro da cidade mesmo? É. Mas é de família de conhecido? Tem algum parente seu? Meu avô, seu Luiz Costa, já falecido há 20 anos, ele era dono da Casa Amazonas, que foi uma tradicional casa comercial aqui na Coronel Souza Franco, vendia sapatos. Todo mundo que era pessoal mais antigo da cidade sempre comprou um sapatinho lá na Casa Amazonas. E esse avô que era italiano, né? Ele era neto de italiano. Neto de italiano. Isso. Neto de italiano, né? E é um saudosismo, né? Mogi das Cruzes é uma cidade de mais de 455, né? 451 agora. 451, é. 451. Então nós temos essa tradição, né, de Mogi ser uma cidade que tem as lojas, Leiteria Cristal, Casa Amazonas, como você falou, né, e outras lojas famosas como Discolândia, né, e o Livreton, né, muitas outras lojas, né, ele tinha lojas famosas, né. Mas o doutor, você estudou em Mogi mesmo? Estudei, fiz a Universidade de Brás Cubas, o curso de Direito da tradicional UBC, ali no antigo campus da Francisco Franco. Mas depois fez alguma especialização, doutor? Logo depois que eu me formei, eu já aproveitei para continuar os estudos. Já no primeiro exame da OAB que eu fiz, logo em janeiro, depois da minha formatura, já fui aprovado, me tornei advogado e já aproveitei então para emendar. Fui para São Paulo fazer uma especialização em processo tributário na PUC, né? E após essa especialização eu engatei mais um curso e fiz a escola de governo na USP, no campus da Maria Antônia. Ah, muito bom. O doutor Luiz Davi, também você é diretor jurídico, né, da prefeitura, do departamento jurídico, né? Isso. Estou na prefeitura desde 2001. E agora eu estou ocupando a diretoria de contencioso em geral da Prefeitura de Mogi das Cruzes na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Fora isso, o doutor atua também como advogado na área política também, né? Sim, sim. Política. Eu sou especialista também em direito eleitoral, sou membro da comissão da OAB do Estado de São Paulo de estudos eleitorais e valorização do voto. Lá nós promovemos debates, estudos nessa área, inclusive estamos colaborando com pareceres sobre a lei ficha limpa, quando ela estava sendo elaborada, agora sobre a reforma do Código Eleitoral, a reforma política em geral, para prestar a contribuição da advocacia de São Paulo para a sociedade, para o nosso país. E você é membro também do PSDB, né? Aqui em Mogi eu atuo no PSDB, sou vice-presidente do Diretório Municipal, sou delegado estadual do partido e também sou suplente de delegado nacional do partido. O doutor Luiz Davi tem uma atuação muito grande, né, nessa área, né, já há tempo, né? E há tempo, né, ele é jovem ainda, mas desde uns 12 anos, doutor, nessa área, né? Eu estou completando esse ano, estou completando 20 anos de filiado no PSDB. 20 anos? Ixi, olha o rostinho do jovem aí, maravilha, hein? 20 anos, hein? Completei 16 anos, tirei o título e me filiei no PSDB. E estou lá até hoje. Vou aproveitar a oportunidade, né, para ir fazer algumas... Doutor, uma das coisas que eu muitas vezes me questiono e vai ser muito difícil, eu acredito, na aprovação de uma lei como essa, né? Porque você vê, se o executivo não pode, se o executivo pudesse ter reeleição, nós tínhamos uma continuidade, não teria, talvez até o Júnior pudesse continuar, não teríamos um Bertaioli, não teríamos tal. Então, você acha que algum dia, doutor, vai ter alguma lei que também passe isso para o legislativo, doutor?
Existem projetos, mas como nós sabemos, quem está legislando em Brasília são os próprios deputados que têm interesse em se manter. Alguns são idealistas, têm espírito democrático imbuído, mas a maioria vai nos interesses pessoais. Então, a gente entende que é muito difícil um dia vingar uma proposta limitando a questão dos mandatos. Mas seria realmente uma coisa fantástica, né? Porque aí não viraria uma profissão, né? Porque até nas últimas eleições a gente chegou a ver no entrevista nos jornais, a profissão, vereador, dos caras. Então, porque a pessoa está lá, não entrou, dificilmente sai. Então não há renovação, né, doutor? E hoje, uma das propostas que nós achamos que é plausível de ser aprovada é a que vincula as eleições municipais às gerais, estaduais e federais. Daí uma pessoa, se quiser, um vereador que se quiser se tornar deputado, ele não vai ter como voltar para o cargo depois, só na outra eleição. E daí ele fica 4 anos afastado. Um deputado que quer sair candidato a prefeito também vai ter que deixar de ser deputado. Então, assim vai ajudar a oxigenar. Porque hoje o que nós vemos é o seguinte, o pai se cansa, falece, daqui a pouco está o filho se elegendo, está a mulher, está o sobrinho, e vai se criando verdadeiras famílias imperiais. Inclusive é possível, acho que é possível, né, pela legislação, o pai colocar o filho como vice de senador? Sim, sim. O senador tem 2 suplentes. Sim. E muitas vezes, hoje nós temos, acho que em torno de 20 senadores que se afastaram para virar governador de estado, ou secretário estadual, ministro, e quem assume são os suplentes. No caso do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, ele tinha posto um filho de suplente. O Jader Barbalho tinha posto o pai. Tem pessoas que põem a esposa como suplente. O Iris Rezende, de Goiás, tinha a dona Iris, que tem o mesmo nome que ele, que era suplente. Teve um caso interessante em Rondônia que o senador pôs 2 fantoches lá, um era o motorista. O senador faleceu com 2 meses de mandato, o motorista ficou o resto do tempo. Isso é boa, hein? É interessante, né? Foi o caso do Enéas, tem um caso pitoresco com o Enéas, que ele registrou, parece que 7 candidatos a deputado federal, né? E um dos candidatos, ele achava que não ia ter voto nenhum, não ia ter voto, então ele resolveu nem votar nele mesmo, e aí foi pescar. E o partido acabou fazendo 7 e ele não tomou posse porque se não tem nenhum voto, não pode tomar posse, não, doutor? Exatamente. Naquela época foi desconsiderado e... se você não tem nenhum voto, você tem 0 voto, ele mesmo não votou nele porque foi pescar. Então ele... Ele nem morava em São Paulo na época, era uma curiosidade. Nem era de São Paulo. Então essas coisas que acontecem hoje, precisaria ser mais... algo mais sério, né, doutor? Acho que teria que ter uma coisa assim que... Essa reforma política, você acha que vai funcionar mesmo? Porque eles fazem as leis. Essa lei, por exemplo, a lei de quem não tem diploma, doutor. Por exemplo, na eleição passada foi aplicada no Rio de Janeiro. Muitos candidatos tiveram que fazer o teste lá, né? E no estado de São Paulo não foi aplicado. O que você me diz dessa lei? Hoje nós só exigimos a nossa legislação só exige para a pessoa poder ser candidata ela ser alfabetizada. O critério é o que a gente chama de o teste do bilhete. Se a pessoa souber receber uma mensagem oral e por ditado e transcrever essa mensagem, ela é considerada alfabetizada e pode ser candidata. Em outros estados, outros municípios mais afastados, tem os juízes que têm esse hábito. Aqui em São Paulo, por ser uma metrópole, tomou-se por costume não fazer esse teste e às vezes algum outro candidato que é analfabeto funcional mesmo, chega a passar e se eleger, como aconteceu com o Tiririca, que gerou toda aquela polêmica se ele era ou não analfabeto. No fim, processualmente, provou-se que ele era alfabetizado, mas ficou essa dúvida, essa discussão ainda. Por quê? Porque previamente não foi feito o teste que era devido. Nós estamos conversando aqui no estúdio com o doutor Luiz Davi. Luiz, né? E
E vamos para um pequeno intervalo, e, com a participação do doutor Epaminondas Nogueira, e nós voltamos logo em seguida para continuar o nosso bate-papo aqui com o doutor Luiz Davi. Amigos telespectadores do programa Cícero Buarque, uma satisfação estar mais uma vez com vocês, respondendo ao e-mail que foram encaminhados ao meu escritório. Hoje eu vou me referir ao do seu Gildeon. O Gildeon comunica que a empresa na qual ele trabalha está mudando de nome, está mudando a razão social. Por esse motivo, os empregadores solicitaram que ele apresentasse a carteira de trabalho para fazer a anotação correspondente à modificação. Pergunta a ele se desse fato decorrerá algum prejuízo para ele. A resposta é não haverá nenhum prejuízo para você, Gildeon, nem para o seu outro colega, Inácio, que você citou. A empresa tem o direito de se organizar da forma que quiser, sob o nome que quiser. Pode até ser vendida e os seus direitos vão continuar os mesmos, porque o sucessor responde pelo passivo trabalhista. De modo que, por esse motivo, pode ficar tranquilo. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que me foi concedida. Prometo estar aqui sempre que for convocado. Muito obrigado. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutor Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia. Meus amigos da nossa nova TV comunitária, estamos novamente com vocês aqui hoje, recebendo a visita do nosso amigo, o Dr. Luiz Davi, que é diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura e também atua na área política da nossa cidade. Doutor, estamos aí com a eleição, já vamos ter novamente eleição agora em outubro, hein? Já estamos nas portas de um novo processo para... Já estamos em fevereiro. Decidir o futuro da nossa cidade novamente. Agora em julho, né, que vai ter as convenções, né? As convenções são de 10 a 30 de junho. 10 a 30 de junho. Pela lei tem que ser de 10 a 30 de junho. Aí já vai se ajuntar os candidatos, né? Isso. Agora, os partidos com essa mudança da Câmara aí de 16 vai para 23, né? 23. Vai haver alguma alteração na área política, não, né? O importante é que todos os partidos têm que se reestruturar, porque com 23 vagas você pode lançar mais candidatos. Certo. Então, quem quer conquistar mais vagas tem que se estruturar, procurar escolher os melhores nomes entre seus filiados para tentar ter a votação mais expressiva e eleger mais candidatos. E aproveitar o pessoal que é novo, que está fora, essas vagas vão ser preenchidas por essas pessoas. Então é a grande chance que o pessoal novo, idealista, tem para estar ocupando uma vaga na nossa Câmara. E com isso também, com o aumento para 23 vereadores, cai o coeficiente, né, eleitoral, não é isso? Pode cair o coeficiente, né? O coeficiente, a expectativa é que caia um pouco. Caindo um pouco esse coeficiente, um maior número de partidos vai ter chance de eleger um representante ou até 2, e vai haver uma representação mais diferenciada na Câmara. Setores que hoje não estão com representantes terão a oportunidade de colocar um representante lá na Câmara. Partidos até importantes em nossa cidade, a gente espera que tenham candidatos eleitos. O caso do PT, né, que não tem vereador, né? O próprio PV também, que é um partido importante. PV. Agora, você acha que esses partidos
pequenos, eles vão coligar agora, na coligação, vamos dizer que, por exemplo, está se desenhando um quadro na cidade para a reeleição, para o Bertaioli sair com reeleição, né? Está desenhando um quadro da união dos 4 partidos do PSDB, né? O PSD, PMDB, o próprio PV está junto e alguns outros partidos menores. Mas tem outro, o PMDB pode vir também, né? Pode vir. Então, PMDB e tal. Então, agora, no caso do PV, o PV vai coligar nesta coligação. Os votos do PV não serão do PV, né? Isso que eu digo, vai ser a coligação toda que faz o coeficiente? Como é que faz isso, doutor? Hoje, os partidos, primeiramente, se coligam numa coligação majoritária, que é para apoiar o candidato a prefeito. Certo. Pode ser um número ilimitado de partidos. E daí, dentro daquela coligação majoritária, que pode ter 2, 4, 6, 5, 10 partidos, normalmente eles se subdividem em outras coligações menores para concorrer a vereador. Senão não dá certo, né? Quer dizer que, por exemplo, o PV sai com o PMDB, por exemplo, como aconteceu ano passado, né? A outra eleição passada, não é isso? Isso. Outros 2 saem para poder juntar, dividir em 3 coligações, por exemplo, apoiando o prefeito, não é isso? Isso. Seria mais ou menos isso. Coligações menores para vereador apoiando o mesmo prefeito. Só que com isso, doutor, o que aconteceu na eleição passada do PV, não eleger nenhum vereador. Por quê? Porque os vereadores do partido majoritário são mais fortes. E acaba, o PV teve um candidato na eleição passada com mais de 1.000 votos, 1.000 e poucos votos. Não foi eleito, né? E o partido lá que elegeu com 1.000 votos, né? Existem essas situações que às vezes ocorrem. Num partido menor, a pessoa com menos votos consegue se eleger, no maior, às vezes não. Ou às vezes o maior também consegue eleger mais candidatos e leva algum com menos votos. Teve candidato com 4.000 votos que não foi reeleito, né? 3.500 votos não foi reeleito, outros foram reeleitos. Agora, eu sou partidário, sou favorável porque falam em... Não, mas é errado, vamos eleger os 23 mais votados. Eu acho que daí não dá chance para os pequenos partidos, né, doutor? Não, Nós somos defensores no PSDB do voto distrital, que seria a divisão dos municípios, do estado em distritos e cada distrito eleger um representante, para que a cidade inteira, no nosso caso aqui em Mogi, cada localidade tivesse um representante seu mais próximo do eleitor e também baratear a campanha, porque ele não precisaria divulgar seu nome na cidade inteira, mas mais ligado aos problemas da comunidade e levar para a Câmara e para a Prefeitura esses problemas, para tentar resolver os anseios dos cidadãos da cidade toda. É o caso, por exemplo, de César de Souza, que tem mais de 30 mil eleitores e está sem representante, não tem representante de César mesmo. No caso, 30 mil eleitores em César, dá para eleger uns 2 vereadores. Se César votasse nos candidatos de César. No caso, não é que votassem. Aí, né, doutor, no caso do distrital, o candidato teria que ter o domicílio em César. Seria vinculado ao distrito. Outro em Jundiapeba, outro em Itaiaçupeba, né, isso, por exemplo. Né, isso. Exatamente. O caso do voto distrital é interessante. Né, isso. Não é, agora, se for votar, eleger os 23 mais votados, aí então elege só os candidatos com moção. Agora, outra coisa, doutor, eu acho que enquanto não se tirar, e vai ser difícil também, porque nos Estados Unidos, na Europa, não conseguiram, tirar o dinheiro da eleição, doutor. Como tirar essa diferença? Porque o candidato, a gente vê nas eleições que os candidatos de capacidade, de personalidade, muitas vezes, têm uma minoria de voto. E o cidadão aí, que é popular, tem uma grande maioria de votos. Eu acho que deveria, como a gente poder lutar em igualdade de condições com aqueles candidatos que têm mais condição econômica. Isso é difícil, viu? Cícero, o principal objetivo da justiça eleitoral ao controlar as eleições é proporcionar igualdade de chances, de oportunidade entre os candidatos, entre os partidos. Uma questão importante nisso é a questão dos gastos. Evitar abuso do poder econômico, evitar compra de votos. Nesse sentido, ela tem fechado cada vez mais a questão das prestações de contas,
do financiamento das campanhas, doação de empresas, proibindo doação de empresas concessionárias de serviços públicos que tenham contratos com o poder público, com a administração pública. E uma das propostas para evitar esse tipo de abuso é proibir totalmente as doações, sejam privadas, sejam do próprio candidato, sejam de empresas, e fazer o financiamento público de campanha. O governo destinaria um certo valor que seria distribuído aos partidos de acordo com o tamanho da cidade, o tamanho da população e a votação dos partidos nas outras eleições, e só esse dinheiro poderia ser utilizado para tentar igualizar as chances dos candidatos sem abuso do poder econômico. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje e tivemos hoje a presença aqui do meu amigo, doutor, advogado, diretor jurídico da Prefeitura Municipal de Mogi, falando também sobre o lado do direito político. Doutor Luiz, muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização.